Olá, jovem! Eu sou Gato Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Daniel é um cara que já tem uma carreira bem longa e 20 anos na área de TI, e ele já passou por alguns trabalhos diferentes, já fez algumas coisas mais relacionadas à área de infra, e hoje ele trabalha como QA Engineer. O Daniel, ele tem uma história legal porque a trajetória dele mostra como é importante você correr atrás das oportunidades, você buscar bastante, palestrar em eventos, e ele acabou conseguindo algumas propostas para trabalhar fora do Brasil, justamente por causa desse esforço dele, dessa vontade dele de sair e criar a oportunidade para si. Vamos lá então ver o que o Daniel tem de legal para contar pra gente, várias histórias interessantes, eu prometo. Para conversar com o Daniel, estamos como sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Gabs. Estou aqui no meu quarto suando, que o verão começou bem forte já em Barcelona. Não sei como que tá o Daniel lá em Praga. Pô, tá fazendo bastante calor também, mas essas semanas tem chovido um pouco para aliviar a sensação de calor, mas em dia de sol tem chegado aí próximo dos 30 graus já. E ainda não é verão, hein? Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Daniel, para começar, como sempre, né, a gente pergunta de onde a pessoa vem. Então, de onde que você veio do Brasil? O que que você fez? Conta um pouco do seu passo a passo, o que aconteceu na sua vida de formação, de estudo, de trabalho, até você chegar aí em Praga. Bom, eu sou gaúcho, né? Para quem não sabe, o gaúcho é o nativo do Rio Grande do Sul. Então, eu sou gaúcho, sou de família metade uruguaia, metade brasileira. Sou filho aí de um engenheiro aposentado, uma professora de inglês aposentada também. Então, a minha formação ela é bem multidisciplinar, né? A minha formação lá, ensino médio, era técnico em polímeros, né? Eu fui terminar a quarta faculdade que eu iniciei, cheguei a começar e cursar até o 5º semestre de engenharia de bioprocessos e biotecnologia, então bem multidisciplinar. Mas a minha carreira em TI, ela começou na área de infraestrutura. Eu trabalhava em data center, administração de servidores, banco de dados, redes, enfim, né? Na metade da minha carreira, né, eu já estou aí há 20 anos no mercado, na metade da minha carreira eu migrei para projetos de pesquisa e desenvolvimento no laboratório de R&D da HP, em Porto Alegre. Então eu comecei a atuar, como eu já tinha um pouco de background de automação para processos de monitoramento e troubleshooting, eu já tive essa migração bem facilitada para a área de QA, para trabalhar com automação de testes. Então, já desde o início, ali, nesse processo de migração, eu passei por um processo de mentoring dentro da HP para aprender fundamentos, conceitos de QA, de teste de software. Dali em diante, aí, pelos últimos 10 anos, eu tenho trabalhado como QA Engineer com foco em automação de testes. E quando que surgiu essa oportunidade de você se mudar para Praga? Foi uma surpresa positiva, né? Eu tinha já essa vontade de ter uma carreira no exterior há algum tempo, mas aquela síndrome do impostor sempre me fazia pensar que eu não estava preparado, que meu inglês não era bom o suficiente, embora seja filho de uma professora de inglês. Eu ia perguntar exatamente isso, já veio de graça o inglês. Exatamente. Na verdade, eu sou filho de professora de inglês, mas ela nunca me ensinou nada. Quando eu perguntava alguma coisa, né, quando eu estava fazendo minha lição de casa, de inglês, eu pedia ajuda para ela e ela dizia, eu sou professora, mas eu não sou a tua professora, então, por questão de ética, não quero interferir no processo didático da tua professora, então pergunta para ela. Desde o início da minha carreira, eu sempre fui muito envolvido com comunidade técnica. Quando eu migrei para QA, eu já comecei a participar de grupos, não só de meetups, né, mas também grupos de estudo, e em breve, logo no início, eu já comecei a participar mais ativamente, promovendo alguns workshops, palestras, né, compartilhando um pouco do conhecimento que eu tinha também. E esse envolvimento com a comunidade, esse networking que a gente vai desenvolvendo, ele sempre me trouxe muito boas oportunidades, né, me fez conhecer pessoas, me fez conhecer empresas, eu sempre consegui ter movimentação na minha carreira, principalmente através do networking, né, alguém indicava, ou eu ficava sabendo de uma vaga em algum lugar, e conseguia
conseguia intermediar isso através do networking muito mais facilmente, né, do que seria o formato tradicional. E o que aconteceu é que no ano passado, né, então 2019, na verdade em dezembro de 2018, eu trabalhava como um QA coach pela Accenture dentro de um banco em Porto Alegre. Não estava mais atendendo aos meus objetivos profissionais, eu acho que eu estava, de certa forma, sendo subutilizado ali dentro daquele banco, e eu tentei fazer uma movimentação através da Accenture ser realocado em outro estado. Isso não aconteceu. Durante alguns meses eu fiquei aguardando isso acontecer, não aconteceu. Então eu me expus ao mercado, né? Comecei a fazer networking, comecei a contatar algumas pessoas que eu conhecia, que já trabalhavam em outras empresas, em outros estados, outras cidades, e comecei a buscar outras oportunidades. Acabei sendo indicado para uma vaga de uma empresa de Barueri, mudei para São Paulo, fiquei durante quase um ano morando em São Paulo, e logo nos primeiros 3 meses eu já identifiquei que o plano inicial que eu tinha, que era de ficar vivendo em São Paulo durante 2 anos para me preparar para uma carreira no exterior, não era um período muito realista, né? 2 anos, mas o que 2 anos me afastavam, por que eu estava 2 anos afastado de uma oportunidade ou de uma situação real de mudança para o exterior, que em 3 meses eu não estaria preparado, né? Então eu comecei a identificar e a perceber também através da atuação com a comunidade técnica de São Paulo, comecei a perceber que eu estava no mesmo nível de várias pessoas, várias referências que já estavam com uma experiência no exterior aí bem consolidada. Então eu comecei a me expor a essas oportunidades de trabalho no exterior, comecei a entrar em contato com algumas empresas, me candidatar a alguns processos seletivos. Num período de 3 semanas, que acabou culminando ali com o TDC de São Paulo, palestrei na trilha de Agile Coaching, né, do TDC de São Paulo, de 2019, mas no período ali que antecedeu o TDC, 3 semanas aproximadamente, eu participei de 8 processos seletivos, né, para 5 países diferentes e recebi 3 propostas, uma para o Canadá, uma para Portugal e a outra aqui para Praga, na República Tcheca. Eu acabei optando por vir para cá, né, porque é uma experiência que profissionalmente ia agregar bastante para o meu currículo, por serem tecnologias um pouco diferentes, ou um mercado, um segmento de mercado, um produto um pouco diferente do que eu estava acostumado a trabalhar, e também uma experiência cultural, uma experiência de vida que eu acho que é incomparável, é muito enriquecedor, né? Você que está morando aí na Espanha, você sabe bem como é que é, né? Com certeza, com certeza. E eu queria perguntar, como é que foram esses processos de seleção? Foram muito diferentes dos processos pelos quais você passou no Brasil? Foram parecidos? Como que foi isso? A primeira diferença é o idioma, né? Eles não têm só 2 ou 3 perguntas em inglês, como é no Brasil, né? É um processo que ele é totalmente mantido em inglês, desde adequação do currículo, né? Tradução do currículo para o idioma, transformar o perfil do LinkedIn num perfil internacional, né? Um perfil em inglês, o meu. Então tem geralmente as descrições das experiências que eu tive em inglês e português. Para quem estivesse perguntando aí como é que fazer isso, na Alura tem curso de como você criar o seu currículo e como criar o seu LinkedIn em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Não, mas é isso aí mesmo. Eu acho que é o primeiro passo, é se adequar. Você não sabe como fazer, vai buscar a informação que está disponível lá na Alura. Busquem conhecimento, o ET Bilu já dizia. Então, eu acho que primeiro é se preparar para quando se expor ao mercado de trabalho já está adequado nesse sentido. O processo é todo mantido em inglês, eu acho que esse é o primeiro fator aí que acaba afastando algumas pessoas desse tipo de objetivo, né, ou sonho a ser alcançado, é o idioma. Então a primeira dica é se adequar ao idioma, né, aprender o idioma, vai ouvir podcast do Carreiras Sem Fronteiras, que em breve vai estar lançando podcasts em inglês aí. Olha aí. Tô desafiando vocês, hein? Então eu ouço muito audiobook em inglês, né, e coloco para rodar assim em 1,5 ou 2 vezes a velocidade normal, né, então isso aí já habilita muito também o listening. Leio muito inglês, tenho contato assim, com comunidades técnicas do exterior em inglês também, então é se colocar em contato com o idioma já resolve a primeira barreira. E os processos, eles são muito mais profissionais, eu diria. As empresas, elas lidam de forma muito profissional, muito respeitosa com o candidato, são muito rigorosos também, mas são bastante acessíveis. Todo o processo que não é só comportamental, ou que não é só de avaliação do currículo ou da carreira, mas que também tem etapas de avaliação técnica, são muito acessíveis. Então eles propõem alguns desafios técnicos bastante realistas, bastante próximos do que a gente enfrenta no dia a dia, na nossa carreira. E isso tudo acaba mostrando muito de como é a realidade depois. Se isso também é um ponto de insegurança do profissional, que às vezes está pensando, poxa, mas como será que vai ser? Como será que vai ser a vida e o trabalho no exterior? Começa a se candidatar e começa a se submeter a processos seletivos, que você vai sentir como é a pegada de uma empresa no exterior. Você vai sentir como é que é o tratamento que eles têm com o profissional, qual é o nível de tecnologia que eles esperam num desafio técnico. Tudo isso eu acho que é um bom validador, é um bom medidor de temperatura de como é que está o alinhamento da tua expectativa com a realidade da empresa. Mas eu diria que me surpreendeu muito positivamente, como eu disse, principalmente nessas questões de nível de exigência, porque é um nível de exigência elevado, mas é acessível. E é colocar
colocado de uma forma totalmente transparente e deixa o profissional muito confortável no processo seletivo. Então, em nenhum momento eu senti qualquer tipo de insegurança ou desconforto no processo seletivo. Cara, qual que foi a primeira empresa que você conseguiu trabalho fora do Brasil? Eu recebi 3 propostas, como eu disse, né? Uma canadense, uma portuguesa e uma tcheca. A empresa tcheca, eu localizei a vaga através de um site chamado Relocate.me. O nome já diz, né? Relocate Me. Então, é um site que tem esse objetivo de divulgar vagas de empresas que estão dispostas a fazer a realocação. São empresas que têm um Relocation Package. Então, essas empresas, elas oferecem sponsorship para visto, né? Então, eles encaminham todo o processo de visto, tem ajuda de custo, enfim. A empresa tcheca que me contratou, inicialmente para uma atuação como um freelancer remoto, porque todo o processo de obtenção de visto leva um certo tempo. No meu caso, levou um pouco mais porque eu trouxe animais, né? Eu trouxe comigo uma cadela e um gato, então levou 4 meses. Essa empresa é uma empresa que desenvolve jogos para cassinos online. Na verdade, essa empresa era, porque essa empresa faliu. Eu comecei a trabalhar com eles em agosto, comecei a trabalhar remotamente, já no fuso horário tcheco. Eu morava em São Paulo na época e trabalhava das 4 horas da manhã até 1 da tarde. O bom disso é que eu tinha o resto do dia livre, né? E pra mim não é um problema porque eu sempre dormi muito pouco, sempre fui muito de hábitos noturnos, né? Então foi tranquilo. Trabalhei remotamente pra eles então de agosto até novembro. No final de novembro, já com visto, já com a documentação dos animais, mudei pra Praga. Cheguei aqui então no final de novembro e no final de janeiro a empresa comunicou que estava encerrando as atividades porque não estava sendo lucrativo para eles. Essa era uma empresa que fazia, era a unidade aqui de Praga, era a unidade de inovação tecnológica para um grupo que tinha outras unidades em Kuala Lumpur, Costa Rica, Las Vegas. Então eles decidiram encerrar as atividades aqui em Praga. Aí eu comecei então a entrar em contato com algumas outras empresas do mercado local aqui, logo identifiquei uma outra oportunidade, comecei a trabalhar com uma outra empresa, fui alocado em um projeto no sul da Alemanha. A ideia era ficar metade do mês lá e metade aqui. E nesse primeiro mês eu já tive problemas com essa empresa, porque a empresa não tinha expertise em contratação de expats, de estrangeiros, né, expatriados. Então eles não tinham um modelo de contrato adequado a esse tipo de regime, não sabiam como encaminhar o job change, porque o tipo de visto que eu tenho aqui na República Tcheca é um visto de, na verdade o que eu tenho aqui é um residence permit, né, uma autorização de residência, mas ela está atrelada ao employee card, que é como se fosse um visto de trabalho, né, que me permite aí trabalhar aqui durante a cada 2 anos eu tenho que renovar. Só que quando encerra um vínculo empregatício, um contrato, você tem 60 dias para apresentar ao Ministério do Interior a renovação ou comunicar o job change. Na verdade é uma atualização desse cadastro. E essa empresa não sabia como conduzir esse processo e após um mês eu percebi, poxa, eu tenho 60 dias para encaminhar esse processo. Já passaram 30 e eles ainda não conseguiram resolver isso. E isso me trouxe muita insegurança. E além disso, eles não tinham me fornecido login, credencial, conta de e-mail, nada. Eles me enviavam PDFs extraídos ou exportados de páginas do Confluence. Diariamente eram atualizados, então o PDF já estava desatualizado. Isso gerou um desconforto, uma situação muito chata, assim, para trabalhar, né? Depois de um mês você não tinha login ainda? Não tinha. Eu acessava o sistema com o login do gerente de projetos e depois de um certo tempo eles começaram a indicar que isso não era uma boa prática, que deveria ser evitado. Então, jura? É mesmo? Pelo menos eles tinham esse bom senso, né? Então eu comecei a ter problemas de produzir. Como que eu ia produzir? Eu estava ali num papel de test manager. Meu primeiro desafio era a definição de uma estratégia de teste. Era um projeto que envolvia 3 suppliers, né, 3 empresas em diferentes camadas da solução. E eu tinha que definir uma estratégia de teste para a integração dessas 3 soluções. E após um mês eu não conseguia produzir, eu não conseguia entregar porque eu estava sempre bloqueado, sempre sendo impactado por isso. Então eu acabei optando por abrir mão dessa oportunidade, né? Depois tive dificuldade até em ser pago, tive que envolver advogado aqui na República Tcheca para cobrar da empresa. Aqui também tem golpe, viu? Tive dificuldade para ser pago, no fim das contas eles me pagaram, porque eu tinha como comprovar, tinha uma série de evidências de tudo que estava acontecendo durante esse período de um mês, que eles alegavam que não havia evidências do meu trabalho, né? Então eu acabei seguindo o meu rumo. Quando eu voltei para o mercado, era final de fevereiro, início de março, foi decretado o estado de emergência aqui na República Tcheca. Aí as empresas colocaram os processos seletivos on hold, então todos paralisados, os que não estavam paralisados estavam mais lentos. Então durante o mês de março fiquei submetido a alguns outros processos seletivos, acabei retomando então a minha atividade, na verdade não com uma empresa tcheca, mas uma empresa americana que tem um time sendo formado, uma nova filial sendo formada em Portugal, lá em Coimbra,
empregadora, eu trabalho remotamente para eles, como um freelancer, temporariamente. Por quê? Durante esse período, também mantive processos seletivos com outras empresas tchecas e acabei fechando um contrato com a Micro Focus. Então, agora em julho, eu começo a minha atividade junto à Micro Focus, porque a gente tem que aguardar o período de autorização para job change, né? Então, a gente solicita ao Ministério do Interior o job change, apresenta o novo contrato ou a nova carta proposta, né, do novo empregador e tem que aguardar que o Ministério do Interior aprove, aí sim pode começar, né? Antes não. Então, é bem organizado, é um pouco burocrático, mas é muito organizado e isso traz uma sensação de segurança muito grande para o profissional. Quanto tempo demora isso? Geralmente 1 mês. O processo seletivo com essa empresa, ele se encerrou ali no início de maio. No dia 20 de maio, eles enviaram a comunicação, né, de job change. Em 3 semanas já tinha sido aprovada. Só que como eles não sabem ao certo quanto tempo pode demorar, eles já programam a data de início para um período um pouco mais longo do que 1 mês, para ter garantia de que vai dar tempo suficiente para ser aprovada. Então, eles já programaram o meu ingresso, né, o meu início, para dia 7 de julho. Então, mais 2 semanas aí trabalhando remotamente como freelancer para essa empresa americana e a partir de julho, então, na Micro Focus. Fiquei até tenso aqui de ouvir essa história, porque eu imagino isso tudo, de você perder o emprego, assim, e aí tem uma crise, uma pandemia mundial, e você não consegue achar um outro emprego estando morando na República Tcheca. Como é que você lidou com isso? Eu fiquei bastante tenso aí, porque durante esse período eu tinha prazo para apresentar um novo contrato para o Ministério do Interior, né, um prazo de 60 dias, mas o governo entendeu que a pandemia estava impactando e estava dificultando esses processos seletivos, acabaram estendendo esse prazo. Então esse prazo vai ainda até julho, né? Então caso eu ainda não tivesse me restabelecido junto a uma outra empresa, eu teria ainda até julho. Então foi bem mais facilitado esse processo nessa situação que não é muito típica, né? Uma situação totalmente diferente. O governo está aprendendo a lidar com isso, as empresas estão aprendendo a lidar com isso, estão se adequando a trabalho remoto, os processos seletivos estão se estabilizando novamente agora, né? Eu até diria assim que a forma de convívio, né, da sociedade está mudando drasticamente aqui. As restrições, né, nesse período de pandemia são muito respeitadas pela população, mas são restrições bastante rígidas, mas inteligentes, né? Então tem horário específico para idosos no mercado, né? Então das 8 da manhã até as 10 ou 11, durante um período ali de um pouco mais de 1 mês. Durante esse horário, na manhã, só idosos entravam no mercado. Então isso aí também já é uma forma de distanciamento social, isolamento social, né? Transporte público só com máscara. Na entrada das estações de metrô tem hand sanitizers, o álcool em gel, né? Dá para ver que toda a população se mobilizou, o governo ofereceu restrições realistas e fáceis de serem cumpridas, de certa forma, ofereceu recursos também. Então, não é à toa que é um país aí que tem uma população um pouco menor do que a cidade de São Paulo, né? Tem 11 milhões de habitantes aproximadamente aqui, e eles registraram 300 mortes apenas, e já estabilizou. Só uma coisa sobre pandemia, uma coisa curiosa, que eu notei que no começo, alguns episódios atrás, a gente estava gravando acho que em março, o Gabs sempre fazia uma introdução, pra quem não sabe, isso aqui se trata sobre a pandemia que tá talvez começando em 2020, agora ele não fala mais nada, tipo, todo mundo vai saber, momento histórico, vai ficar pra sempre, então... Cara, como é que foi o início aí na República Tcheca, em Praga? Esse início pra você se localizar, né? Encontrar um lugar pra morar e se adaptar. A empresa te ajudou esse início? A maioria das empresas que tem relocation package, eles facilitam muito esse processo. Então, existe geralmente uma consultoria que oferece todo o serviço de documentação, tradução de documentos, né? Os documentos têm que ser apostilados, né? Que é o apostilamento de raia, é como se fosse um selo, né? Um certificado dizendo que aquele documento é oficial para ser aceito nos países que fazem parte desse tratado de Haia, que é um tratado diplomático. Então, toda essa burocracia, que às vezes não é tão simples, ou que a gente não precisa enfrentar ao longo de uma vida sem experiências no exterior, né? A gente precisa aprender isso tudo. Então, eles têm consultorias que fornecem esse tipo de orientação. Chegando aqui, a empresa custeia tudo, né? Custeia passagem, custeia todo o custo de documentação, custo de visto, enfim. Chegando aqui, já tem um apartamento de Airbnb te esperando, né? A empresa paga lá o primeiro mês de aluguel, e aí você tem ali os primeiros dias para tratar, porque o visto que é fornecido é um visto com o objetivo de vir para o país para concluir o processo, que é um processo de solicitação de autorização de residência através de vínculo de trabalho, através de um employee card. Ele tem que chegar aqui e concluir o processo. Esses primeiros dias ali, até concluir o processo, a empresa já está, vamos dizer assim, com as atividades que eu já vinha mantendo como freelancer, eu continuo mantendo, né, dentro do escritório, dessa vez. Então eles já estão fazendo o onboarding, já estão pegando leve, né, mas já estão te inserindo no contexto da empresa, enfim, na cultura organizacional.
tal. E enquanto isso, também a empresa, de certa forma, flexibiliza bastante horários de trabalho, enfim, pelo menos na minha experiência aconteceu dessa forma, para que eu pudesse me integrar bastante dentro do contexto de novo cenário de vida, né, nova realidade de vida, para que eu pudesse tratar de adquirir um season ticket para o transporte público, né. Aqui a gente paga, por exemplo, transporte público para o ano inteiro, a moeda aqui não é euro, né, a coroa tcheca, eu pago aí 3.600 coroas aproximadamente pelo transporte público para o ano inteiro. Se eu dividir isso por 12 meses e converter para reais, dá uns 60 e poucos reais por mês. E aí aqui a gente tem acesso ao ônibus, metrô, tram. Tram é o tramvai, né, que é aquele bonde elétrico. Bondinho. Então, exatamente. Então, funciona muito bem, o transporte público aqui é muito barato, assim como a cerveja, né? A cerveja é mais barata do que a água aqui. Saudade. E é o país que tem o maior consumo de cerveja, né, per capita, né? Então, é um lugar bom para se beber. Esse processo todo de adaptação à cultura, né? Pô, o idioma local aqui é o idioma tcheco, é o único país que fala tcheco no mundo, né? Por ser um país pequeno e ter muito imigrante, o inglês é muito falado, assim, principalmente por se tratar de capital, né? O inglês é muito falado, praticamente qualquer lugar que você vai, fala o inglês. Em alguns lugares a gente percebe que existe um certo orgulho patriótico, um pouco de resistência cultural, mas a demonstração de interesse no idioma e na cultura deles, né? Eu já estou estudando o tcheco, estou aprendendo o tcheco, e essa demonstração de respeito, de interesse para eles, já parece que abre portas, né? Então você chega num lugar, por exemplo, logo que eu comecei a aprender para ir pro bar, né? Eu queria ter uma experiência de bar, de local bar aqui. Então eu cheguei no bar, Dobry večer, jak se má, já no pivo, prosím. Isso é um cumprimento, né? Chegar, boa noite, como você está? Uma cerveja, por favor. Pô, como eu cheguei falando tcheco, o cara chegou me respondendo em tcheco, me perguntando mais um monte de coisa. Eu não entendi nada e eu só concordei. Eu disse, ió. E ele me trouxe uma outra cerveja, diferente. Aí eu já tive que... Eu disse, não, deu. Nesse nível, nessa aula aqui eu faltei, então vou ter que ser transparente com ele. Eu já disse, nem mluvím česky, pro mim mluvíš anglicky. Pedir desculpa por não falar tcheco e perguntar se ele fala inglês. Aí ele me disse, sim, eu falo inglês, mas eu só te perguntei se tu quer experimentar a nossa nova cerveja de graça. Aí disse, que bom, era só isso, então. Mas aí ali já quebrou o gelo, já criou uma brincadeira ali, uma situação engraçada. Dali em diante, o cara já tava me tratando como se eu fosse um local, entendeu? Então eu acho que essa simpatia, assim, do povo, a gente acaba conquistando através dessa demonstração de respeito, enfim. Eu acho que do ponto de vista cultural, não existe muita restrição, muito bloqueio, são bem receptivos, bem calorosos, né? O povo que recebe muito bem, traços culturais, assim como a gastronomia, a cozinha deles é fantástica. Uma outra coisa que eu percebo também é que a forma como eles tratam o estrangeiro depende muito da origem do estrangeiro. Aí você fala que é brasileiro, aí eles já abrem um sorriso, já começam a te tratar melhor do que tratariam, de repente, um pessoal aí de algum outro país que tem uma cultura um pouco mais fria, um pouco mais fechada. Isso é uma coisa que eu vivia diariamente quando eu ia passear, conhecer pessoas novas com a minha namorada, que é polonesa. O pessoal sempre perguntava, de onde vocês são? Eu falava, sou do Brasil. Ah, do Brasil, que legal, maravilha, não sei o quê. Aí você, da Polônia? Ah, tá. Tipo, não tinha muito papo. É um país whatever pra ele. Exato. Isso é bacana, sabe? O brasileiro é bem recebido no mundo inteiro, assim. Um dos fatores que me fez escolher Praga é porque é no centro, tá no coração dessa parte mais ocidental da Europa, né? Então a gente tem acesso muito facilitado a muitos países. Você pega um trem aqui, barato pra caramba, em 3 horas tá na Alemanha. Eu já consegui conhecer vários países aqui na volta. Agora, por causa da pandemia, a gente acaba ficando um pouco mais restrito, né? Mas como já tá aliviando um pouco, se essas restrições estão sendo relaxadas aos poucos, né? Eu já tô começando a planejar aí quais vão ser os próximos destinos, né? Já tô planejando aí pro verão, de repente, descer pra Itália ou pra Croácia, que são bons destinos aí pro mar, né? A gente não tem praia aqui, a praia de Tcheco aqui em Praga é o rio, né? Tem um rio que corta a cidade aqui, tem alguns clubes com bastante atividade, esportes aquáticos, enfim, mas mar mesmo é 700, 800 quilômetros daqui, é Itália, Croácia, ou no sul de Portugal também tem, né, praias muito boas ali no Algarve, né? Então a gente tem que começar a planejar aí pro verão, dar uma fugidinha pro litoral. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E bom, vamos agora pro nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro, que foi pra Praga, né, Fabrício? Fui bastante até, porque quando eu morava na Alemanha, né, naquela cidadezinha de Passau, que eu comentei no episódio que fizeram comigo, é bem perto, na verdade, da fronteira com a Áustria, com a República Tcheca, e eles tinham um ônibus especialmente para trabalhadores tchecos de Praga e de alguma da região também, que vinham trabalhar na Alemanha durante a semana e voltavam para lá durante o final de semana. Então a gente podia pegar esse ônibus voltando com eles para a República Tcheca, para Praga, e depois voltar no domingo com eles, que eles iriam trabalhar na segunda, e a gente para trabalhar também
também na segunda-feira lá em Passau. Era bem estranho assim, mas era um percurso de mais ou menos umas 4 horas. Você começava numa van, depois na fronteira trocava para um ônibus, depois ia para uma cidade no meio da República Tcheca, Strakonice, se não me engano, trocava de novo para um outro ônibus que levava até Praga. E esse percurso todo era umas 4 horas, mas era cerca de 10 euros que eu pagava. Era uma coisa, ou 8 euros, era uma coisa muito, muito baratinha mesmo. E uma viagem gostosa, assim, tirando a parte de trocar tudo. Mas é uma cidade que eu adoro. E hoje aqui a parte cultural que eu queria trazer é sobre uma história que eu ouvi quando eu fui fazer o Free Walking Tour, né? Esses tours que eles fazem geralmente gratuitos, quando você vai a uma cidade, tem na Europa, tem no Brasil, em todos os lugares tem isso, que você faz um tour de graça, tem um guia lá oficial, e no final você dá o que você acha que o tour valeu. Você pode dar, sei lá, 5 euros, você pode dar 50 euros, você decide quanto você acha que aquilo valeu pra você. Ele contou uma história nesse tour, ele contou meio como se fosse uma história real, só que parecia uma anedota, e eu fui pesquisar mais a fundo, e na verdade essa história veio de um livro, de um escritor tcheco muito famoso, inclusive, que se chama Jiří Weil. Os links vão estar na descrição com o nome e tudo mais, que o livro, o nome em tcheco é Nasceše je Mendelssohn, ou em inglês Mendelssohn is on the roof, né? O Mendelssohn está no teto, está no telhado, que é basicamente uma história contando durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu lá na República Tcheca, né? Foi um dos países que foram ocupados pela Alemanha nazista, e teve esse autor, o Jiří Weil, que ele era um tcheco judeu, e ele teve então que se esconder, ele trabalhava no Museu Judeu em Praga, depois ele foi alocado para um desses guetos de judeus ali em Praga, e ele falou, não, melhor não, eu acho que não vou, e aí ele teve que viver de 42 até o final da guerra escondido, e para isso ele até que fingir que ele morreu, para fazer um papel, um certificado de óbito, para pararem de procurar por ele. Mas ele conseguiu sobreviver à guerra, assim, sobreviver ao Holocausto. Depois ele começou a escrever vários livros contando sobre como foi ser um judeu, mas também com anedotas, não só histórias reais, mas também coisas mais ficcionais que poderiam ter acontecido. E uma delas é essa história do Mendelssohn que está no teto, que era contando uma suposta história ficcional sobre os nazistas lá. Eles tinham a casa de ópera, né, a casa de concertos de Praga, muito famosa, e lá no teto tinha estátuas de muitos autores, de músicas, compositores e tudo mais. E eles falaram que um deles era o Mendelssohn, Felix Mendelssohn, ele era um judeu. Então os nazistas falaram, não, temos que remover a estátua desse judeu. E aí eles foram lá e não tinha nome nenhuma das estátuas. Então eles falaram, tá, como é que a gente vai saber qual que é esse aqui? Porque se não tirar nenhuma estátua, meu chefe vai me matar. E aí um dos nazistas fala, vamos fazer a medida do nariz deles. Segundo eles, né, o preconceito deles, judeus têm narizes grandes, então vamos tirar o cara do nariz grande que vai ser o judeu, vai ser o Mendelssohn. Eles fizeram isso e tinha uma estátua que realmente tinha o nariz maior do que as outras. Falavam, esse é o cara, vamos tirar a estátua. Tiraram a estátua e depois descobriram que a estátua, na verdade, era do Richard Wagner, que é um dos maiores ícones do nazismo alemão. Ele morreu antes do nazismo, na verdade, né? Mas era um compositor que apoiava essas ideias mais nacionalistas e que depois foi muito elevado pelo Hitler, pelo partido, como algo, um símbolo verdadeiro, puro alemão. E a história é uma anedota, claro, mas ele me contou essa história como se fosse uma história real e eu achei fantástica. E achei que valia ser contada aqui. Então esse livro se chama Mendelssohn is on the Roof, né, em inglês, e tem várias dessas historinhas, assim, contando sobre coisas sobre judeus, coisas sobre a ocupação nazista na República Tcheca durante esse período da guerra aí. E você, Daniel, o que você gosta de fazer por aí em Praga? Então, agora nesse período de pandemia eu tô me aprimorando na culinária tcheca. Eu sempre gostei muito de cozinhar, eu sou sushi man, tenho vários outros cursos de gastronomia, né? Então agora eu tô aprendendo a culinária tcheca. Já tô publicando, inclusive, alguns vídeos de receitas, né? Cozinhando algumas receitas no canal que eu lancei aí faz um mês. Comecei a publicar, então, um pouco disso, da gastronomia. Aí eu criei uma seção do canal, uma playlist chamada Castronomia, né? Já que meu sobrenome é Castro. Mas principalmente isso. O que acontece é que, como eu tenho cachorro, né? Eu trouxe cachorro e gato do Brasil, eu tenho que passear, então, 2 vezes por dia, pelo menos, com a minha cadela. Eu acabo sempre pegando algum destino diferente, como um parque, uma montanha, algum lugar diferente para aproveitar para conciliar o passeio do cachorro com conhecer um destino diferente. E aí já vou conhecendo a história. Um pouco antes das restrições aí da pandemia, eu tava pegando a cada final de semana, geralmente indo para uma cidade do interior visitar e conhecer a história, né? Então, conheci, por exemplo, uma cidade chamada Kutná Hora, que é uma cidade que tem um ossuário, que é uma igreja que tem, eles não sabem ao certo, mas entre 40 e 70 mil esqueletos de pessoas que morreram entre o século XIV e o século XV por conta das guerras hussitas, que foram promovidas pela Igreja Católica contra o movimento protestante de Jan Hus, né? Que era um ícone aqui do movimento protestante tcheco. Aí eu fui lá conhecer, tinha que conhecer esse ossuário,
área aí, né? Realmente é fascinante, assim, mas também é arrepiante a sensação de entrar num lugar desses. E uma série de outras cidades aí que tem bastante contexto histórico, a arquitetura é fantástica, então tenho procurado me integrar cada vez mais na cultura, na história do país, para me sentir cada vez menos turista e me sentir fazendo parte, né, da sociedade. Cara, como é que é a sua relação no dia a dia com os tchecos? Você conseguiu fazer amizade com a galera, se enturmar? Tem amigos aí já? Na verdade, essa empresa que me trouxe pra cá, ela é uma empresa que tinha profissionais de 30 países diferentes, mas tinha muitos tchecos também, né? Então, os ex-colegas dessa empresa, a gente ainda mantém um grupo aí bem sólido, aí a gente mantém contato através de grupo de WhatsApp, Facebook. Eventualmente, alguém faz aniversário e convida os outros para ir para algum parque, né? Já que os estabelecimentos recém estão retomando as atividades dentro dos estabelecimentos, né? Antes eles apenas vendiam comida assim no balcão ou na janela, na porta, e era para levar. Então você comprava para levar, podia consumir no estabelecimento. Mas agora eles estão retomando essas atividades. Então agora que a gente consegue começar a se reunir novamente. Antes disso, se quisesse se reunir, tinha que ser em ambiente ao ar livre, num parque. Nesse grupo de amizades aí, de ex-colegas, tem brasileiros, tem pessoas de vários outros países aí, estrangeiros de vários outros países, e tem muito tcheco também. Então a gente vai acabando fazendo amizade, assim. E é bacana porque aqui na escola, o cidadão tcheco na escola, ele escolhe 2 idiomas para aprender. Geralmente é o inglês mais um. Então eles aprendem o alemão ou o russo. Eles aprendem algum outro idioma além do inglês. Essa cultura, esse nível, esse padrão da educação acaba fazendo com que o povo seja muito mais sociável, né? Porque eles já estão acostumados é um país pequeno, tem muito contato com outras culturas, outras nacionalidades. Então eles já estão muito abertos a isso. Como é que foi todo esse processo de você trazer a cadelinha e o gato para ir? Porque isso. É a primeira vez que a gente entrevista alguém aqui para falar sobre isso, né? Então como que é para conseguir o visto dos animais? Na verdade não é a primeira vez. O Alexson Fortes lá de Montreal levou o Jeromel, né? Ele levou o Jeromel lá para Montreal. Na verdade eu trabalhei com o Alexson lá em Porto Alegre. Na época que o Alexson estava saindo lá de Porto Alegre para ir para Montreal, ele me contou um pouco sobre como estava sendo o processo pro gato dele. Foi um pouco parecido, não totalmente parecido, porque é outro continente, é outra situação, né? Outra documentação que é exigida, mas existe uma série de processos ali, tem que microchipar o animal, tem que realizar exames de sangue, vacinações, exames de sangue, depois emitir um certificado veterinário internacional. Transporte deles no porão do avião, por causa dos tamanhos e pesos, né? Mas foi bem tranquilo, assim. As companhias aéreas já estão bem preparadas, né? Para dar todo o suporte necessário nesse sentido também. Mas foi bem tranquilo, assim. Eu já morava com eles em Porto Alegre, mudei para São Paulo, levei eles junto. Eu não conseguia imaginar sair do país e deixar eles, né? Até pessoas da minha família se ofereceram para ficar com eles, mas eu não admitia essa possibilidade. Eu ia até perguntar porque quando eu fui me mudar para a Alemanha primeiramente, mas depois para a Espanha também, quando eu já estava mais estabelecido por aqui, eu falei, eu tenho 2 gatos no Brasil que ficaram com os meus pais e eu pensei em trazer eles para a Espanha, principalmente depois de um tempo, e eu fui pesquisar e aí eu vi os valores, eu falei, então, era algo, pelo menos na minha época, quando eu fui pesquisar, era algo em torno de 300 euros por animal, por gato. Então, foi assim para você também? Eu vim pela TAP, né? Vim por Portugal pela TAP, porque de todas as pesquisas que eu fiz, tudo me indicou que a TAP era a empresa que tinha o melhor serviço para transporte de animais, estavam mais preparados, né? O custo aí entre 200 e 300 euros, a passagem para cada animal, mas o custo de todo o processo, por exemplo, o exame de sangue deles, o mais barato que eu encontrei foi cerca de R$1.000 por animal, né? Caramba. Só o exame de sangue. E agora tá pior, porque o único laboratório do Brasil que ficava em Belo Horizonte, na verdade esse laboratório ainda existe, lá em Belo Horizonte, mas ele não renovou a autorização para realizar esse tipo de exame. Então ele não é mais um laboratório reconhecido pela União Europeia para fornecer esse tipo de certificado, né, de laudo. Então hoje, para sair do Brasil com o animal, tem que enviar uma amostra de sangue para algum laboratório certificado em outros países, né? Então é um pouco mais caro agora. Mas foi bem tranquilo, assim. É um processo que levou um pouco de tempo, né, como eu disse, porque os prazos são demorados, tem que respeitar uma quarentena, enfim, antes da realização do exame, né, depois da vacinação e antes da coleta de sangue para fazer a sorologia, e depois da sorologia, mais 90 dias tem que esperar. Então a gente estava bem tenso,
isso, né? A gente, porque eu mudei pra cá com minha namorada, durante todo esse processo aí, ela se envolveu bastante, me ajudou também, porque afinal de contas eu também estava envolvido ainda com trabalho, né? Trabalho remoto, então ela acabou assumindo bastante dessas atividades aí de preparar documentação e todas essas providências aí pra viagem, e a gente tava bem tenso, né? Como é que seria isso? Viajar 15 horas com um animal no porão do avião. Mas no fim das contas, até uma técnica que eu adotei aí foi fazer download de áudio de motor de avião e deixava tocando num speaker, né? Uma caixinha aí, uma JBL, no quarto onde eles dormiam, e eu trancava eles na caixa de transporte, apagava as luzes e colocava essa caixinha a tocar o som do motor do avião durante a noite inteira. Fiz isso durante uns 10 dias, então eles já estavam acostumados. Genial, genial. Vamos falar sobre dinheiro agora, cara. Eu queria que você contasse pra gente como é a questão do salário aí, né? Não precisa falar, obviamente, quanto você ganha, né? Mas como é que é a qualidade de vida com o que você ganha aí e comparando aqui com o Brasil? Bom, existe um site aí que eu acho que é o mais popular para fazer esse tipo de consulta de expectativa salarial, que é o Glassdoor, né? E existe um outro site que é muito popular também para consultar custo de vida, que é o Numbeo. Então, quando a gente começa a comparar no Numbeo, ele é dividido ali por itens, né? Itens do custo de vida, a gente começa a perceber que aqui o maior custo que o cidadão tem aqui é a residência, é aluguel, né? A gente compara aluguel aí com o aluguel de São Paulo, é bem mais alto, né? Chega a ser aí 40%, 50% mais alto. Mas tem muitas alternativas, muitas opções aqui, né? Não é tão difícil assim fazer essa adequação aí a essa realidade de custo de vida mais alto do ponto de vista de custo para habitação, porque por outro lado, outros custos são menores. Então a alimentação aqui é barata, transporte, bebida, tem muita coisa aqui que é muito mais barata, né? Roupa, eu cheguei aqui no inverno, né? Cheguei aqui no final de novembro. Trouxe casaco, enfim, vim preparado. Só que aí a gente chega aqui, percebe que o padrão de frio que a gente tem no Brasil não é o mesmo que tem aqui. Então a gente vai atrás de mais roupa para poder encarar o inverno. Você vai numa loja de second hand, por exemplo, tem roupa usada, mas que você olha assim, não, eu não acredito que essa roupa é usada, sabe? Um blazer de veludo pelo equivalente a R$7, sabe? Então é uma coisa assim, absurdamente mais acessível. Também o padrão salarial aqui é bem mais elevado, né? Com relação ao que eu tinha de remuneração em São Paulo, tive vamos dizer assim, um crescimento aí de 40%, 50%, pelo menos, na remuneração, né? A maioria das empresas aqui acabam oferecendo também um pacote de benefícios bem interessante, né? A carga tributária aqui é um pouco mais alta, mas em compensação, nos produtos não, né? A principal taxação aqui é na renda, não é no produto, né? Então você paga bastante imposto no seu salário, mas paga pouco imposto nos produtos, então acaba compensando bastante. É uma moeda diferente, né? Não se usa euro aqui, mas em comparação aí, uma balança, na cotação de moedas aí, é uma moeda bem posicionada, eu diria. Não é muito mais forte do que o real, por exemplo, mas o poder de compra é bem grande comparando com o real, assim. Bom, Daniel, agora é hora do perrengue, que a gente pede para os convidados contarem histórias engraçadas, né? Gafos, micos, coisas que tenham acontecido. Você contou aí a da cerveja já, você tem mais alguma que você lembra? Tem história engraçada que eu passei aqui, que foi o seguinte: eu tô no escritório trabalhando e eu recebo uma mensagem de uma amiga brasileira, que mora aqui também, né? Me dizendo assim, Daniel, a sua namorada tá presa na sacada. Eu disse, como assim presa na sacada? E era inverno, tava muito frio, e ela abriu a porta da sacada, na verdade, quando nós chegamos aqui, nós ficamos num apartamento alugado pela empresa, até encontrar um outro apartamento para alugar, né? Um apartamento um pouco melhor, num bairro um pouco melhor. Então esse era um apartamento que tinha uma sacada bem grande, e muitas vezes, pela manhã, como estava muito frio, ela acabava adiando um pouco o passeio com a nossa cachorrinha, então ela só abria a sacada e deixava a cachorrinha sair para urinar. Então ela abriu a porta, a cachorrinha saiu para urinar, ela foi dar uma espiada na rua, né? Pra ver se estava nevando, alguma coisa assim, e a porta fechou, bateu um vento e a porta fechou, e não abria pelo lado de fora da sacada. Então eu tive que sair correndo do escritório, pedir licença lá pro meu gerente, sair correndo do escritório, fui para casa, tive que chamar um chaveiro, acabei pagando uma pequena fortuna ali pro chaveiro arrombar a porta, que era uma fechadura especial, né? Então um pouco mais cara também, para substituir aquela fechadura. Quando eu cheguei ali, já fazia quase uma hora que ela tava na sacada, ela tava congelando, tava tensa, tava chorando, então foi uma situação que é tragicômica, né? Caramba, coitada. É. Depois disso a gente aprendeu que sempre que a gente abre a porta da sacada, a gente coloca alguma coisa na frente, né? Pra porta não bater. Coloca ali um calçado, né? Mas não tinha como abrir nem por dentro, nem nada? Porque você não tinha como entrar no apartamento, era isso? Exatamente, porque nós tínhamos uma cópia da chave só, que era um apartamento temporário, né? Era um apartamento de Airbnb, então nós tínhamos uma chave apenas. Então quando eu chegava, eu tocava o interfone, ela abria pra mim. Mas nesse caso, ela tava presa na sacada, eu tava preso do lado de fora, né? Que surreal, cara. Muito obrigado
obrigado, Daniel, pelo seu tempo aqui, pela entrevista. E você quer divulgar alguma coisa? Bem, eu acho que o pessoal pode acompanhar um pouco do que está acontecendo, de como é que foi a minha história aí, esses perrengues que eu passei, que eu tô ainda aos poucos conseguindo me restabelecer aqui, através de um canal que eu lancei no YouTube agora há um mês, aproximadamente. Pode procurar lá por Daniel Castro no YouTube, vai me encontrar com certeza. Pode me seguir aí, LinkedIn, enfim, nas redes sociais. Vai ser um prazer aí poder compartilhar um pouco de informação, dicas, etc. Para quem é mais interessado assim, com conteúdo técnico, eu era membro lá em São Paulo de algumas comunidades técnicas e quando vim para Praga, acabei procurando, né, outras opções aqui e por não ter tantas opções de comunidade técnica aqui na capital, acabei optando por fundar, né, por estabelecer uma nova unidade do The Ministry of Testing aqui em Praga. Eu sou coordenador do grupo, né, também uma oportunidade de começar a palestrar em inglês e tal. Então, quem tiver interesse em acompanhar esse tipo de conteúdo aí, se inscreve lá no Meetup, né, procura lá The Ministry of Testing Praga, se inscreve lá no canal no YouTube também, vou começar a gerar conteúdo técnico. Eu acho que é isso. Vamos deixar os links aí na descrição. E lembrando aí, ó, eu tô à disposição aí pra quem tiver dúvida, quiser fazer um comentário, trocar uma ideia. Eu acho muito bacana isso de networking. Agora pela manhã, por exemplo, hoje começou, a gente tá gravando esse podcast aí, hoje 24 de junho, hoje começou a edição do TDC, né, da Developers Conference em Floripa, que é uma edição online. Como é uma edição online, eu consigo participar. Então, já criei uma sala, né, ali virtual, pro pessoal entrar e a gente trocar dica de carreira, enfim, né, carreira no exterior. Já tô me candidatando também para palestrar na edição online do TDC de São Paulo, que acontece em agosto, né, também falando de carreira. É uma outra dica aí que eu acho que provavelmente quando vocês estiverem ouvindo esse podcast já vai ter acontecido, né, a edição de Floripa, mas a próxima acontece em agosto em São Paulo, é online, então eu acho que fica a dica aí para quem quiser participar. Como o Daniel tá falando aí, participar de comunidades na área de tecnologia vai trazer muitas oportunidades para você, de várias formas diferentes, né, Daniel? É verdade, é verdade. E a gente acaba desenvolvendo muito soft skill, né? Você chega aqui, ó, você tem conhecimento técnico, experiência técnica, tem um idioma, mas você acaba vivendo uma realidade cultural diferente que você acaba resolvendo através de soft skill. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Dziękuję pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou talvez até o tcheco. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Daniel explicou bastante durante o episódio do quanto foi importante para ele o inglês, tanto para fazer as entrevistas de emprego que foram completamente em inglês, quanto também para quando ele começou a chegar lá e falar com as pessoas, se comunicar com o chefe e com a vida normal lá em Praga. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1000 cursos na área de tecnologia, tanto nas áreas de programação, incluindo aí a área de testes, que é a área do Daniel, mas também de marketing, design, business, soft skills, curso, como eu mencionei durante o episódio, para você criar o seu currículo, o seu LinkedIn em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.